Freddie Mercury nasceu como Farrokh Bulsara, em 5 de setembro de 1946, na ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Filho de pais indianos, cresceu em uma família de classe média que valorizava a educação. Desde jovem, Freddie já demonstrava um talento inato para a música, fascinado pelo piano e pela voz de grandes cantores da época. Aos 8 anos, foi enviado para estudar em um internato na Índia, onde começou a aprender a tocar piano e já encantava colegas e professores com suas apresentações. Quando adolescente, sua família fugiu da Revolução em Zanzibar e se estabeleceu na Inglaterra. A mudança para Londres foi um marco decisivo em sua vida. Foi lá que Freddie começou a abraçar sua verdadeira paixão pela música e pelas artes visuais. Ele se matriculou no Ealing Art College, onde estudou design gráfico, ao mesmo tempo em que explorava sua criatividade em diferentes bandas locais. Sua verdadeira virada veio em 1970, quando se uniu a Brian May e Roger Taylor, formando o que mais tarde seria conhecido como Queen. Freddie, com seu estilo exuberante e uma presença de palco inigualável, rapidamente assumiu o papel de frontman, estabelecendo-se como uma força poderosa no cenário musical britânico. Ele não era apenas o vocalista, ele era a alma da banda. Sua voz, um incrível tenor capaz de atingir notas impressionantes, e sua capacidade de envolver o público o colocaram em destaque. O jovem Freddie Bulsara estava se transformando em Freddie Mercury, um dos maiores ícones da história da música. Ele estava pronto para conquistar o mundo. Com a formação do Queen, a carreira de Freddie Mercury entrou em uma trajetória de sucesso meteórico. A banda rapidamente se destacou com seu estilo único, que misturava rock, ópera e teatralidade, e Freddie estava no centro dessa inovação. Suas performances vibrantes, aliadas à sua voz extraordinária, faziam com que cada show se tornasse um espetáculo inesquecível. Em 1975, o Queen lançou o álbum A Night at the Opera, um marco não só na carreira da banda, mas também na história do rock. A faixa principal, Bohemian Rhapsody, uma composição de 6 minutos que misturava balada, ópera e rock, desafiou as convenções musicais e se tornou um fenômeno mundial. Freddie, que havia escrito a maior parte da canção, demonstrava sua genialidade criativa e capacidade de inovação. O videoclipe, um dos primeiros da era moderna, também ajudou a impulsionar o sucesso da banda. Enquanto o Queen conquistava cada vez mais fãs ao redor do mundo, Freddie Mercury se firmava como um verdadeiro showman. Ele dominava o palco com uma confiança e energia raramente vistas. Músicas como We Will Rock You, We Are the Champions e Somebody to Love se tornaram hinos, eternizando o legado do Queen e elevando a banda ao status de lenda do rock. Mas de todas as apresentações, uma se destacou: o Live Aid de 1985. Em um dos maiores eventos de caridade da história, transmitido para milhões de espectadores ao redor do mundo, o Queen entregou uma performance inesquecível. Freddie, em seu auge, comandava a plateia com sua voz e carisma avassaladores. Aquele show solidificou sua posição como um dos maiores artistas de todos os tempos, e ele já não era apenas uma estrela, era um ícone mundial. Embora Freddie Mercury brilhasse intensamente nos palcos e em sua carreira, sua vida pessoal era muito mais reservada. Ele era conhecido por proteger sua privacidade com grande zelo, especialmente em relação à sua sexualidade. Durante os anos 70 e 80, quando a fama do Queen estava no auge, a sociedade ainda era fortemente marcada por preconceitos e tabus, especialmente no que dizia respeito à orientação sexual. Freddie, que tinha relações tanto com homens quanto com mulheres, evitava discutir esses aspectos publicamente, em parte para preservar sua imagem e, em parte, para proteger a si mesmo do julgamento social. Nos bastidores, Freddie cultivava relacionamentos profundos, sendo Mary Austin um dos mais notáveis. Eles foram parceiros por muitos anos, e mesmo após o fim do relacionamento romântico, ela permaneceu uma figura central em sua vida. Freddie, inclusive, deixou grande parte de sua herança para Mary, a quem chamava de amor de sua vida. Ela foi seu porto seguro em muitos momentos de dúvida e dor.
No entanto, enquanto sua vida pessoal era protegida, rumores sobre a saúde de Fred começaram a circular no início dos anos 80. O público e a imprensa notavam mudanças em sua aparência e questionamentos começaram a surgir. As especulações sobre sua sexualidade e seu estado de saúde ganhavam força, mas Fred mantinha silêncio absoluto sobre o assunto. Apenas seus amigos mais próximos sabiam dos detalhes de sua vida pessoal, e mesmo assim, era algo tratado com muita discrição. Em 1987, Freddie Mercury recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Ele havia sido diagnosticado com HIV, o vírus que, na época, era praticamente uma sentença de morte. A epidemia de AIDS assolava o mundo, e o estigma em torno da doença era enorme. Fred, que sempre manteve sua vida privada em sigilo, optou por não revelar ao público sua condição. Decidiu enfrentar essa batalha de maneira silenciosa, evitando que sua doença se tornasse um espetáculo midiático. O impacto emocional desse diagnóstico foi profundo. Fred, que sempre fora uma figura vibrante e destemida, viu-se confrontado com sua mortalidade. Ainda assim, ele continuou a gravar, compor e se apresentar com o Queen. Em vez de se isolar ou deixar-se abater pela tristeza, Fred canalizou sua energia para a música, encontrando conforto e propósito em sua arte. Esse período de sua vida, embora marcado pelo sofrimento físico, foi também um dos mais criativos e produtivos. Apesar dos rumores cada vez mais insistentes sobre sua saúde, Fred negava publicamente qualquer especulação sobre estar doente. Suas aparições públicas começaram a se tornar mais raras, e quando aconteciam, sua aparência frágil gerava ainda mais perguntas. No entanto, ele jamais permitiu que o diagnóstico o definisse. Dentro do estúdio, continuava a trabalhar com a mesma paixão de sempre, impulsionado por um desejo quase desesperado de deixar uma marca duradoura no mundo. Para seus amigos mais próximos e membros da banda, a situação era extremamente delicada. Todos respeitavam o desejo de Fred de manter sua condição em segredo enquanto o apoiavam da melhor maneira possível. A relação entre eles se tornou ainda mais forte, marcada por um profundo respeito pela decisão de Fred e pela incrível força que ele demonstrava diante de uma batalha tão difícil. Nos últimos anos de sua vida, apesar de sua saúde fragilizada, Freddie Mercury continuou a trabalhar incansavelmente. Um dos momentos mais emblemáticos dessa fase foi a gravação de The Show Must Go On, uma canção que se tornou um hino de resistência e superação. A música, composta por Brian May e lançada no álbum Innuendo em 1991, refletia de maneira poderosa o estado emocional de Freddie e sua batalha contra a doença, mesmo que indiretamente. Freddie estava visivelmente debilitado quando The Show Must Go On foi gravada, mas sua determinação era inabalável. Brian May, ao compor a música, tinha dúvidas se Fred conseguiria cantar as notas altas devido ao seu estado de saúde. No entanto, quando Fred entrou no estúdio, mostrou mais uma vez sua força impressionante. Ele tomou um gole de vodka e, com sua voz inconfundível, entregou uma das performances mais emocionantes e intensas de sua carreira. A letra da música falava sobre seguir em frente independentemente das adversidades, uma metáfora clara para a vida de Fred naquele momento. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Por dentro, meu coração está se partindo. Minha maquiagem pode estar descascando, mas meu sorriso ainda permanece. Cantava ele, encapsulando sua própria experiência de enfrentar uma batalha pessoal, enquanto continuava a se apresentar para o mundo. The Show Must Go On foi lançada pouco antes de sua morte, e muitos viram na música uma despedida. Embora debilitado, Fred não se deixou abater pela doença. Ele continuou a criar, gravar e inspirar, mostrando que, apesar das circunstâncias, o espetáculo da vida sempre deve continuar. A saúde de Freddie Mercury estava se deteriorando rapidamente no final de 1991. Embora seus amigos e membros da banda soubessem de sua condição há algum tempo, o público ainda estava imerso em especulações. Fred, fiel à sua natureza reservada,
continuava a manter silêncio sobre sua luta contra o HIV e a AIDS. No entanto, nos dias que antecederam sua morte, ele tomou a decisão de anunciar publicamente sua doença. Em 23 de novembro de 1991, apenas um dia antes de sua morte, Freddie Mercury divulgou um comunicado oficial confirmando que era portador do HIV e estava enfrentando a AIDS. No comunicado, ele afirmou: "Eu sempre fui uma pessoa reservada e achei apropriado manter essa privacidade até agora. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs ao redor do mundo saberem a verdade." Com essas palavras, ele expôs ao mundo a batalha que vinha travando em silêncio por anos. No dia seguinte, 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu em sua casa em Londres, cercado pelos amigos mais próximos e por Mary Austin, sua eterna confidente. Sua morte foi um marco na luta contra a AIDS, trazendo à tona a necessidade de conscientização sobre a doença e a importância de acabar com o estigma em torno dela. A morte de Freddie Mercury deixou um vazio imenso no mundo da música. No entanto, seu legado vai muito além de suas incríveis performances e de sua carreira como vocalista do Queen. A reação ao seu falecimento ajudou a mudar a percepção pública sobre a AIDS e os portadores do HIV. Freddie se tornou um símbolo da luta contra a discriminação e o preconceito, e sua história inspirou milhões a se tornarem defensores da causa. Após sua morte, o impacto de Freddie continuou a ressoar. Em 1992, foi realizado o The Freddie Mercury Tribute Concert, um evento monumental que reuniu grandes artistas para celebrar sua vida e levantar fundos para a pesquisa sobre AIDS. O show, que atraiu milhares de fãs ao redor do mundo, foi uma demonstração poderosa de amor e respeito pela vida de Freddie, além de uma chamada à ação para a conscientização sobre a doença. A música de Freddie Mercury e do Queen transcendeu gerações. Canções como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love continuam a ser tocadas e apreciadas em todo o mundo. Sua habilidade de criar melodias inesquecíveis e letras profundas assegurou que sua música permanecesse relevante, influenciando novos artistas e inspirando fãs de todas as idades. Freddie também se tornou um ícone cultural, simbolizando a liberdade de expressão e a aceitação da diversidade. Sua bravura em viver sua verdade, mesmo em tempos de grande adversidade, é um legado que continua a ressoar. Muitos o veem como um modelo de autenticidade, mostrando que é possível ser verdadeiro consigo mesmo, independentemente das pressões externas. Freddie Mercury nos deixou muito cedo, mas seu espírito e sua música permanecem vivos. Sua luta, sua paixão e sua arte não são apenas um testemunho de sua vida, mas também um chamado para que todos nós abracemos a individualidade e a empatia. O show realmente deve continuar, e Freddie nos mostrou como fazê-lo.